Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforme e pela revista Incomunidade. Pedimos a vocês que assistam esse vídeo até o final, que curtam, que compartilhem, que comentem, que enviem perguntas, que interajam conosco. Hoje o nosso convidado é mais que especial, é o professor Antônio Lisboa, não é? Que é o representante internacional da CUT na OIT. Ex-dirigente, ex-diretor do SIMPRO-DF, do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Lisboa. Bom dia, boa tarde para vocês que estão no outro lado do Atlântico. Muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra, especialmente falar com vocês que estão numa cidade das minhas preferidas do mundo. Obrigado, António Lisboa, bem-vindo. Muito gosto em estar aqui a conversar consigo. Hoje teremos, então, Lisboa falando com o Porto. Verdade. Oi, Lisboa, você que tem acompanhado todos esses anos a sua trajetória na CUT, no sindicato tão importante, como é que você tem visto? Nós tivemos tantos ganhos ao longo do tempo, como profissionais, especialmente os da educação, e, de repente, há um golpe e nós também, os trabalhadores, fomos duramente golpeados. Eu gostaria que você traçasse um panorama para o povo da Europa entender o que nós estamos vivendo no Brasil. Na verdade, você tem toda a razão, né? Nós, quando, naquele processo que, na verdade, hoje a gente tem muito claro, começou no ano de 2013, com aquelas manifestações, e que depois, com o processo de impeachment da presidenta Dilma, nós sempre dissemos que o golpe, primeiramente, era um golpe contra os direitos dos trabalhadores, os direitos da população brasileira, né? Nós sabemos que, e hoje cada vez mais se torna isso mais claro, né? Nós sabemos que o afastamento da presidente Dilma não foi por outra razão, senão, primeiro, para que se formar uma aliança de interesses dos Estados Unidos, especialmente, com a aliança das elites brasileiras, e que foi operacionalizado pela mídia tradicional brasileira e pelo sistema judiciário, pelo Poder Judiciário. Então, isso está muito claro. E o objetivo era, já que não conseguimos voltar, não conseguimos eleger um presidente, porque o PT tinha feito 4 eleições seguidas, né? Já que não conseguimos voltar pelo voto, então é preciso retirar, inventar as tais pedaladas fiscais, é preciso retirar pelo golpe. E aí aplicar a política que eles queriam aplicar, que começou, por exemplo, com a PEC 95, depois a questão do pré-sal, dos fundos do pré-sal, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e agora eles estão tentando a reforma administrativa. Então, na verdade, foi uma estratégia construída com interesses estrangeiros combinado com os interesses das elites brasileiras, essas elites. Aquela turma do 17 de abril, né, aqueles que votavam, olha, em nome do Evangelho Quadrangular, em nome do grande construtor do universo, em nome não sei de quem. Teve um caso que, em nome dos meus filhos, né, meus filhos tais e tais, eu voto sim. Aí acho que ele tinha um filho que ele se esqueceu, deve ser de outro casamento, de outro relacionamento, depois ele voltou, senhor presidente, eu esqueci do meu outro filho, então em nome dele também. Ou seja, aquilo ali foi eu acredito que, do ponto de vista histórico, aquilo foi uma demonstração, talvez nunca tão clara, do que é a elite brasileira, essa elite preguiçosa, racista, racista. Se a Dilma falava mais firme, era porque estava de TPM, era aquela coisa, muito misógina, Exato. Né? Aquilo que na Europa nós nos apercebemos foi que havia uma indigência intelectual e moral enorme naquela Câmara dos Deputados e no Senado. E como é que isso pode acontecer? Como é que o Senado e a Câmara dos Deputados podem estar cheios de gente que é
intelectualmente e moralmente indigente? Porque, na verdade, Henrique, intelectualmente e moralmente indigente é a elite brasileira, né? Então, infelizmente, eu volto àquele 17 de abril, que do ponto de vista histórico, talvez nunca tenha sido tão claro. É como se nós tivéssemos, se eles mesmos tivessem preparado. Ora, nós vamos mostrar num domingo, né, pela televisão, mais pelas televisões, né, do país, quem de fato nós somos. Porque eles demonstraram ali, a elite brasileira demonstrou, como nunca havia demonstrado, a sua indigência, a sua baixa intelectualidade e a sua pobreza do ponto de vista moral, né? Porque e isso, essa atual legislatura não mudou, né? Continua sendo, né, o Congresso brasileiro. Ele é a representação do que há de pior, infelizmente. Nós temos, claro, é evidente que há setores intelectualmente preparados, defensores dos direitos da maioria da população, mas, em grande maioria, ainda é aquilo. Ou seja, aquele modelo que nós vimos naquele famoso 17 de abril de 2016 continua existindo no Congresso brasileiro. E existe porque exatamente a representação, não é a representação do povo brasileiro, é a representação da elite brasileira que, por vários motivos, consegue formar um Congresso altamente desequilibrado do ponto de vista da composição da sociedade, né? Ou seja, nós temos uma sociedade extremamente complexa, mas que, por razões várias, pelo poder financeiro especialmente, acaba elegendo um Congresso que não representa essa complexidade. Ou seja, o Congresso brasileiro ele representa exatamente esta elite, como eu disse, que é machista, homofóbica, etc., mas é especialmente uma elite preguiçosa. É uma elite que não gosta de trabalhar, que não trabalha, mas que vive lá desde, né, dos primórdios, né, as benesses do Estado brasileiro. No Brasil, há um discurso de que o Estado é muito pesado, de que é preciso diminuir o poder do Estado da economia. Isso é uma mentira. Na verdade, o que sempre se quis no Brasil foi diminuir o poder do Estado para a população, mas para a elite, cada vez mais, ele é fundamental. Em 1994, acho que a Lolita sabe mais ou menos o que eu vou dizer, eu estava, né, numa praia interior de Alagoas, né, divisa de Alagoas com Pernambuco. Eu com minha família, minha companheira e meus 2 filhos crianças, então, e a minha irmã com meu cunhado e os 2 filhos dela também crianças. E nós chegamos numa cidadezinha e fomos alugar uma casa para ficar uma semana e tal. Aí, bom, encontramos a casa e ficamos até o final do dia para esperar a chave, né, para receber a chave do dono da casa. E aí fomos para a praia e tal. Quando chega lá pelas 5 horas da tarde, chega um sujeito sem camisa, com 2 moças muito bonitas, num carro luxuoso, e 1 litro de uísque, né, e fazendo festa. Era o dono da casa que estava com a chave. E aí, antes de entregar a casa, ele disse: olha, vamos tomar uísque, vamos beber e tal, não sei mais o que e tal. Depois eu te entrego a chave para vocês. Ficamos por ali, doidos para tomar banho e tal. Aí, uma hora, meu cunhado, que é meio cara de pau, falou assim: cara, é o seguinte, o que você faz para ter essa vida tão boa, né? Você está aí nesse carro, né? Essas moças tão bonitas e tal, tomando uísque, um calor desgraçado tomando uísque. Ele falou assim: eu dou tombo no Banco do Brasil. Ele era um usineiro, um filho de usineiro do interior de Alagoas, que fazia, como até hoje, esses empréstimos do Banco do Brasil, né, a longas datas que nunca pagam e que acabam vivendo disso. Então, isso é a característica da elite brasileira. Não quer um Estado pequeno, quer um Estado máximo para ela, como sempre teve. E voltando à pergunta original, aquela composição do Congresso, daquele fatídico 17 de abril, é isso, né? Então é um pouco isso que a gente sofreu nesses 4 anos para cá. E ainda agora, o Paulo Guedes lançou bilhões, deu dados, bilhões, para a elite brasileira. Enquanto que o povo passa fome, ele deu bilhões para a elite brasileira.
E desses bilhões, o que é que sobrou para a economia? O que é que sobrou para minorar o desemprego? Veja bem, o Paulo Guedes, é que nós vivemos um momento no país, né, na história do país, extremamente complicado. Algumas pessoas, as pessoas que tratam, né, das relações energéticas, do karma, etc., eu já vi pessoas dizendo que o Brasil está passando isso como uma espécie de limpeza da alma nacional, digamos assim, ou seja, um pagamento do karma nacional, né? Mas olha só, o que diz o Paulo Guedes? Ele está ali porque ele representa a elite. Essa semana ele deu 2 demonstrações extremamente claras do que é o objetivo dele. Primeiro, a questão de que é um absurdo que o filho de um porteiro possa entrar na universidade, né? E segundo, Isso é uma afirmação demonstrações. dele. É um absurdo que o filho de um porteiro possa entrar numa universidade. É a afirmação dele. Porque para a elite, exatamente, porque para a elite brasileira é isso. A elite brasileira não quer a universidade. Quando ela fala aqui em privatizar a universidade pública, ela fala em privatizar para a população, para a grande massa da população, das classes médias, dos filhos dos trabalhadores. Porque a universidade pública, até a nossa geração, sempre foi privada para a elite brasileira. Né? Quando eu digo isso é porque, apesar de que sempre houve universidade pública, apenas os filhos da elite tinham acesso à universidade. Então, quando ele fala que os filhos de um porteiro, é um absurdo os filhos de um porteiro ir para a universidade, ele está dizendo, olha, essas universidades, a universidade como um todo, não é espaço para os trabalhadores brasileiros, para a população brasileira, é espaço para a elite. E ele é um representante dessa elite, né? Claramente ele é um representante dessa elite. Então, voltando à pergunta inicial, o que nós estamos passando foi isso, houve um golpe combinado, né, de uma combinação de interesses estrangeiros, né, sejam interesses geopolíticos, interesses econômicos, por conta da riqueza do pré-sal e da Amazônia, por exemplo, com os interesses mesquinhos dessa elite que tirou a Dilma naquele 17 de abril. E, obviamente, que mais sofre são os trabalhadores. É a educação, é a saúde, né? Ou seja, são os direitos trabalhistas, são os direitos especialmente humanos das pessoas menos favorecidas e os direitos, enfim, de liberdade das pessoas. Então, todo esse arcabouço foi construído para que a gente chegasse a essa situação, ou seja, retomar o país que durante 15 anos havia aberto, por assim dizer, a possibilidade de construir uma nação para a população, para a sociedade como um todo, para a imensa maioria da população e não apenas para uma minoria privilegiada, né? Esse golpe foi construído exatamente para retornar o país para suas elites, ou seja, para aquela turma que tirou a Dilma e, obviamente, os interesses financeiros que estão por trás disso, etc. Né? Tinha uma fala horrível que era, naquela ocasião em que tinha o sistema de cotas, foi criado o FIES, o ProUni e tudo, que facilitou o acesso das pessoas mais simples, né, ao ensino superior de qualidade, né? Havia também, além disso, de demonizar as cotas, de falar, eles não entraram com privilégios, né? Que privilégios são esses? E que agora o Brasil estava uma coisa, né? Que não tinha educação de qualidade por causa das cotas e os aeroportos estavam virando rodoviárias, né? E uma das falas do Paulo Guedes também foi nesse sentido, né? Que agora que acabou essa história, porque até empregada doméstica estava indo para a Disney, não é? Tinha isso tudo. Então, por que, Lisboa, qual é a sua análise? Por que é tão difícil aceitar que o outro tenha acesso às mesmas coisas que uma pessoa de classe média? Na verdade, eu volto. Para mim, é uma forma. Eu volto à mesma resposta, infelizmente, porque todo esse processo é parte da construção, digamos assim, da sociedade brasileira, né?
Às vezes, quando eu viajo e as pessoas começam a perguntar sobre os absurdos que acontecem no Brasil, eu preciso lembrar a eles que o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão oficial, né? Que a gente tem apenas não sei, fazendo as contas, 130 anos, 140 anos, não é isso? 130 anos, arredondando. Então, assim, isso criou na sociedade brasileira essa estrutura altamente vertical, altamente diferente, onde as classes populares elas são repetidamente, costumazmente, né, impedidas de ascender e de se criar uma sociedade menos injusta. Você sabe que um dos principais motivos que geraram a revolta da classe média brasileira contra o governo do PT, especialmente contra o governo Dilma, foi a aprovação da chamada PEC do trabalho doméstico, ou seja, da proposta de emenda das domésticas, constitucional. né? Exatamente, que é fruto de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que eu tive a honra, inclusive, de ajudar na construção, em 2011. Né? Então, essa convenção acabou sendo ratificada muito rapidamente pelo governo brasileiro e se transformou na PEC, chamada PEC da doméstica, PEC do trabalho doméstico. Nós temos hoje, né, em torno de 7,5 milhões de trabalhadoras domésticas, que a grande maioria, 93%, são mulheres, e desses 93%, a imensa maioria são mulheres negras, né? Ou ainda meninas, crianças que vêm do interior, você conhece bem essa realidade, que vêm do interior a pretexto de receber educação, na verdade é para fazer trabalho quase que escravo. Então, a aprovação da PEC do trabalho doméstico no Brasil, que garantiu um mínimo de dignidade, ela garantiu um mínimo de dignidade a esses 7,5 milhões de trabalhadoras, né, e trabalhadores, acabou gerando uma revolta imensa na classe média brasileira, porque isso soma-se com a questão de que os aeroportos viraram rodoviária, né, de que as cotas diminuíram a qualidade da educação, uma mentira, porque todas as pesquisas mostram que os estudantes provenientes das cotas eles são absolutamente equilibrados do ponto de vista do desempenho com os outros. A pessoa que entrou por cotas, ela tem que quase que matar um leão por dia para permanecer na universidade. E outros ali estão porque o pai mandou, porque ele não tem interesse. E sendo que o pobre, quando chega à universidade, é o portal para ascender, para ter uma condição de vida melhor. Então ele valoriza imensamente, ele precisa daquilo, não é? Diferente do outro que já está com a vida ganha. Mas eu também queria fazer uma outra pergunta importante. Como é que, num país com enormes desigualdades, um dos países mais desiguais do mundo, ao nível das desigualdades africanas, da Nigéria e de outros países onde a desigualdade é imensa, como é que as elites justificam a diminuição dos direitos de quem trabalha, como, nomeadamente, a reforma das leis do trabalho promovida por Temer? Eu acho que, primeiro, eu falava aos meus alunos, né? A elite brasileira, ela sempre olhou para fora do país, né? E aí eu costumo dizer o seguinte: primeiro, a elite brasileira queria ganhar dinheiro para gastar em Lisboa, né? Depois, ganhar dinheiro, explorar a nação para gastar em Londres, né? Depois, explorar a nação para gastar em Paris. Depois, agora, explorar a nação para gastar em Miami. E se a coisa mudar e a China vier a ultrapassar os Estados Unidos e vier a ser a maior potência do mundo, eles vão querer explorar o país para gastar em Hong Kong, Pequim, etc, etc. Porque essa é uma outra característica que a gente tem, Henrique, que nós não saímos do neocolonialismo ainda, né? Infelizmente, no Brasil, os donos do poder brasileiro são altamente neocoloniais. Agora, esse governo, por exemplo, até então, com Donald Trump, o presidente brasileiro, o governo brasileiro era quase que
se rastejava em função do presidente. Eu nunca vi um negócio absurdo desse, né? Então, assim, portanto, os interesses são esses, são interesses de estruturar o Estado para os interesses da elite, e nesse caso específico tem uma outra característica, né, que é a questão digamos assim, dos interesses do modelo neoliberal de exploração capitalista nesse momento, ou seja, cada vez menos direitos aos trabalhadores para garantir cada vez mais riqueza, né, ao sistema financeiro. Então, nós ainda temos isso é uma situação que acontece no mundo inteiro, né, não é só no Brasil. Ou seja, as reformas de Temer, a reforma de Bolsonaro são também para garantir mais ganhos para o sistema financeiro nacional, não há dúvida nenhuma. Né? Mas se as reformas do Guedes e do Temer, no fundo, seguiram as reformas de Pinochet, ou as contra-reformas de Pinochet no Chile, e dos Domingo Cavallo e daquela gente que levou a Argentina à falência, se o resultado das reformas deles já está demonstrado historicamente noutros países, como é que eles insistem ainda nisso? Como é que eles insistem e, sobretudo, como é que é possível aqueles que se opõem a essas reformas, aqueles que defendem a dignidade do trabalho e que defendem o mínimo de justiça social, como é que esses não conseguem demonstrar ao povo brasileiro que tudo isso já foi experimentado e tudo isso deu em tragédia, como nos exemplos do Chile e no exemplo da Argentina? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque a pergunta é: será que nós vamos ter que passar por isso? Porque, no caso do Chile, por exemplo, o Chile só veio, as reformas foram feitas ainda lá, como você disse, na época do Pinochet, e somente agora, em 2019 para 2020, é que a população começou a sentir que aquelas tais reformas tinham levado o país a um falso crescimento econômico, que, na verdade, o que tinha levado o país era a uma elitização, né, uma concentração de riqueza e uma imensa dificuldade de sobrevivência da maioria da população, especialmente os mais idosos, etc. O fato é que eles se demoraram 30 anos para chegar a essa conclusão. A mesma situação da Argentina, mas a questão é que na Argentina existe naturalmente eu acho que a população argentina, a sociedade argentina tem, e são coisas que a gente não sabe muito explicar, cada sociedade, cada grupo de trabalhadores tem o seu ritmo e sua forma de organização e de reação aos ataques, né? Então, na Argentina, por exemplo, foi possível reagir e mostrar que esse modelo que eles implementaram na época, especialmente na época do Menem, né, tinha acabado com o país, e estão reagindo. Agora, essa semana, nós estamos com uma situação muito parecida na Colômbia, né? Hoje mesmo, ontem, hoje, né, trabalhadores sendo assassinados, e há sinais de que a Colômbia também vai reagir, ou seja, reagir a esse caldo de injustiças que vem de anos. Amanhã mesmo eu estarei num debate com eles lá, amanhã de manhã, horário do Brasil. Então, nossa expectativa é que a gente gere isso no país também. Agora, é verdade o que você disse. Como é que a gente não consegue? Como é que a população brasileira não conseguiu ainda enxergar isso? Está enxergando pouco a pouco, mas cada um com seu ritmo. Nós temos um problema grave, a gente tem uma concentração dos meios de comunicação absolutamente alta, você sabe, né? São 7 empresas, 7 famílias que tomam conta de toda a comunicação, né, brasileira e na chamada comunicação cruzada, ou seja, uma mesma empresa tem televisão, tem agência tem rádio, tem jornal, tem agência de notícias, enfim. Então, isso acaba concentrando muito a informação a partir dos interesses das elites nacionais, e nós, a imensa maioria, os trabalhadores especialmente, não conseguimos fazer, né, reagir a isso da forma como seria necessário. Então, a gente acaba tendo uma relação muito mais lenta,
né, no processo de enfrentamento a isso. Mas o fato é que é isso que você disse, né? Essa é uma realidade. Ou seja, pouco a pouco a gente tem que mostrar para a população brasileira, especialmente para os trabalhadores, que nós estamos passando por um processo que todo mundo mostra, que a história mostra que deu errado. Há um sinal muito interessante, vocês não perguntaram, mas eu vou dizer, que é essa nova posição do presidente dos Estados Unidos. Eu ia tocar nisso. A medida nisso. Ontem sobre, por exemplo, a quebra das patentes é histórica, mas antes disso, né, o reforço ao sindicato, ele está numa campanha para reforçar, digamos assim, a organização sindical, né, um projeto de investir, né, trilhões, na verdade, mais de um trilhão na economia, ou seja, botar o Estado para induzir a economia. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito bom para os trabalhadores americanos, é o cumprimento de promessas de campanha, mas, obviamente, isso pode gerar no mundo inteiro uma nova onda que combata, por exemplo, essa onda neoliberal que hoje nós vemos no mundo, especialmente no Brasil. Para concluir, o Brasil, o embaixador Celso Amorim tem uma frase que eu acho muito boa. Ele diz o seguinte: o Brasil é a primeira experiência entre uma combinação de neoliberalismo extremo com extrema-direita do ponto de vista político, né? Ou seja, é uma espécie de fascismo antinacional, né? Ou seja, cujos interesses estrangeiros são mais importantes do que os interesses internos, né? Então, é um pouco isso. Há pouco falou nos sindicatos e eu queria centrar-me agora mais no mundo do trabalho. Estamos no mês do trabalhador, o mês de maio, e os sindicatos parecem ter enfraquecido muito no Brasil, aliás, em todo o mundo. Nós notamos uma fraqueza enorme dos sindicatos. Os sindicatos, porque é que eles estão a enfraquecer-se? E como é que é possível fazer ressurgir a força dos sindicatos? Dos metalúrgicos de São Paulo, nomeadamente, que lutaram contra a ditadura e que o fizeram até com êxito, e de outros sindicatos importantes no Brasil. Eles perderam a força, nós percebemos que perderam a força. Porquê? E como é que é possível eles retomarem o seu papel social que tinham anteriormente? Bom, eu começo com a sua segunda afirmação, que as duas são verdadeiras, mas eu começo com a segunda, ou seja, há um enfraquecimento da força do movimento sindical no mundo inteiro. Para que você tenha uma ideia, hoje nós temos, se nós desconsiderarmos a China, que tem 1 bilhão de trabalhadores sindicalizados, né? Tiramos a China, nós temos no mundo, apenas 6% dos trabalhadores do mundo estão sindicalizados. Estão em sindicatos, ou seja, normalmente sindicalizados, né? No Brasil, nós estamos ainda um pouquinho maior, nós estamos o levantamento agora do ano passado é que nós temos 10,9% de trabalhadores sindicatos no Brasil. Mas é uma diminuição muito forte, porque no início dessa década nós tínhamos 18%. Né? Então nós caímos em 10 anos de 18% dos trabalhadores brasileiros. Por quê? Sim. Então, o que acontece? Primeiro, então, há um enfraquecimento no mundo inteiro sobre isso. Isso é em função de ou seja, a organização sindical ainda está muito vinculada ao capitalismo industrial. Né? E hoje a gente sabe que a produção acontece de forma diferente. Né? Ou seja, a grande massa dos trabalhadores do mundo não sabem quem é seu patrão. No Brasil, nós temos 6 milhões, 7 milhões de trabalhadores de aplicativos que não sabem quem é um patrão. O patrão dele é um telefone celular. Né? Então, o modelo capitalista, de produção capitalista, mudou muito nos últimos tempos. E o modelo da organização sindical continua ainda lá na segunda revolução industrial, ou seja, da fábrica, do local de trabalho, e que acaba não existindo mais. Então, isso enfraquece o movimento sindical, e o movimento sindical terá que enfrentar isso, terá que fazer altas mudanças para poder entender e acolher a essas enormes massas de trabalhadores que não estão mais nas fábricas. Bom, e quais são essas mudanças? Um outro no caso do Brasil. E quais são essas mudanças? As mudanças no mundo do trabalho?
Por Sim, exemplo, e quais são um essas trabalho mudanças que é necessário efetuar no para que movimento. os sindicatos recuperem a força Sim, que perfeito. tiveram Chego lá. outrora? Chego lá. Chego lá. Olha só, antes de responder a sua pergunta, no Brasil nós tivemos ainda um problema maior, que foi o fim do imposto sindical, da chamada contribuição obrigatória dos sindicatos, que nasceu lá no governo Getúlio Vargas, que nós da CUT sempre fomos contra, mas que nunca conseguimos sozinhos acabar com ele, porque os patrões também tinham interesse, e muitos de nós da CUT até digamos assim, acomodamos a isso, porque você tinha um financiamento meio que imposto, um financiamento compulsório. O nosso sindicato, o meu e da Lorena, ele não tem isso há 30 anos, portanto, a gente não sofreu esse tipo de coisa. Então, o movimento sindical sofre, de um lado, porque o modelo de produção mudou e o sindicato não mudou, e no caso específico do Brasil, nós tivemos ainda esse problema do fim do financiamento sindical sem se criar a possibilidade de outro tipo de financiamento, né? Agora, quais são as mudanças? As mudanças significam dizer o seguinte: o sindicato ele tem que entender que o trabalhador ele tem que pensar. O trabalhador não é apenas um indivíduo que trabalha tantas horas por mês num determinado ponto fixo e que recebe um salário. Tem que entender que o trabalhador, muitas vezes, ele é multifuncional, ele tem mais de uma profissão ou mais de uma função. Segundo, que ele muitas vezes não tem um ponto fixo de trabalho, ele trabalha de casa, trabalha na rua, enfim. Ou seja, e terceiro, a produção industrial diminui em detrimento, por exemplo, das massas trabalhadoras na área de serviço, na chamada quarta revolução industrial. Então, o que é preciso fazer? Primeiro, entender que os trabalhadores hoje são diferentes. E esses trabalhadores terão que ser acolhidos no sindicato de forma diferente também. Ou seja, garantir mais horizontalidade, garantir que eles tenham maior participação no sindicato, garantir que eles possam influenciar nas ações sindicais diretamente e dialogar com uma nova forma de relação capital-trabalho que a gente não estava acostumado, ou não está ainda acostumado. Então, nós da CUT, por exemplo, estamos tratando agora, vai sair um artigo, para receber os trabalhadores migrantes, receber os trabalhadores de associações profissionais, receber trabalhadores, por exemplo, que trabalham em casa, que não têm um emprego fixo na empresa, ou seja, os trabalhadores informais, a imensa trabalhadores de rua, todos esses trabalhadores terão que ir para o sindicato para que o sindicato possa se fortalecer. Porque senão, se ele ficar pensando apenas naquele trabalhador, ou que é concursado, ou que tem uma carteira azul, a tendência é que cada vez mais represente menos trabalhadores. E, consequentemente, cada vez menos poder terá o sindicato. Então, esses são os grandes desafios nossos. Você falou da carteira azul, é importante colocar para o público português e dos outros países da lusofonia que agora nós temos um outro modelo de carteira de trabalho, não é? Que é a verde amarela, que o trabalhador que for portador dessa carteira, praticamente abre mão de seus direitos todos, não é? Que direitos ele perde com a nova carteira verde amarela? Na verdade, a carteira verde amarela é apenas para dar uma falsa impressão de que o trabalhador tem um emprego formal. Porque ele terá um emprego formal, oficial, mas absolutamente precário, ou seja, não terá direitos. Então, a chamada carteira verde e amarela, que é uma proposta, inclusive, de campanha do governo do Bolsonaro, o seguinte: você tudo bem, você tem uma carteira assinada, mas você não tem garantia de repouso remunerado, não tem garantia de férias, não tem garantia de recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço, ou seja, você trabalha, é como se estivesse fazendo um trabalho informal. Só é formal porque está previsto na lei, mas em termos de direitos não tem absolutamente nada. Então, o que nós temos no Brasil hoje é isso. Você tem o que nós chamamos de carteira de trabalho azul, que é aquela que garante, né, os direitos de seguridade social, de proteção social, como na Europa, nos países europeus, e uma carteira verde e amarela que permite qualquer tipo de relação de trabalho sem a garantia, sem a proteção social a esses trabalhadores. Portanto, serão trabalhadores formais, entre aspas, porque estão garantidos em lei, estão, digamos assim, previstos em lei, mas trabalhadores altamente precarizados, sem nenhum tipo de direito, né, além do salário baixíssimo que recebe pelo serviço prestado. E fora isso, houve uma demonização do sindicato e também um enfraquecimento gigante, não é?
Sobretudo, agora o trabalhador que for demitido, ele não precisa mais o sindicato estar presente, né, na hora da finalização das contas do empregado. Não precisa mais ser fiscalizador, ser fiscal desse momento de rescisão trabalhista, não é? Tem um outro aspecto também, que agora eu gostaria que você falasse sobre a romantização da precarização do trabalho, porque agora eles colocam o empreendedor, não é? Que foi elevado a uma categoria de quase semideus, e a uberização do trabalho. Quem é o patrão? Quais são os direitos que essa pessoa agora tem? Não é? Você poderia falar para nós um pouco sobre isso? Sim. Na verdade, a demonização dos sindicatos é parte dessa estratégia mesmo, né? Ou seja, demonizar qualquer coisa que trate de algo coletivo. E isso é o contraponto digamos assim, a defesa da individualização do trabalho. A própria reforma trabalhista brasileira, ela tem, e isso por isso o Brasil está na lista suja da OIT e deve entrar esse ano novamente, né? Ela tira do sindicato o poder de, como você disse, fiscalizar, digamos assim, as relações entre o trabalhador e o empregador, né? Tem possibilidades, por exemplo, do chamado acordo individual, em que o trabalhador faz um acordo com a empresa sem a proteção do acordo coletivo ou da negociação coletiva feita para a categoria ou pelo sindicato, né? Isso leva o Brasil a violar normas da OIT já desde a reforma trabalhista, né? E continua violando, né? Nós, inclusive, engrossamos agora a lista suja, não é? Nós estamos mesmo numa situação pior do que estávamos antes. Nós entramos em 2019, entramos em 2018 e 2019, 2020 não houve conferência da Internacional do Trabalho e agora o Brasil está na pré-lista que vai ser decidida agora no final de maio. Tá certo? Muito provavelmente entrará novamente na lista suja, né, por violação de normas internacionais do trabalho. E aí a sua segunda pergunta, a questão da romantização do que você levanta. Nós estamos fazendo uma pesquisa, inclusive com apoio da própria OIT, da Organização Internacional do Trabalho, com trabalhadores de aplicativos em Brasília e Recife, né? Nós estamos já finalizando o resultado da pesquisa, mas o que os números indicam, né, essa pesquisa, inclusive, tem interesse da própria CEPAL, da própria OIT, os números indicam primeiro, a precarização é terrível. As pessoas, primeiro, são a imensa maioria jovens, a imensa maioria jovens de formação, pelo menos de formação do ensino médio, com boa participação de formação no ensino superior, e trabalhando 60, 80 horas por semana para tirar uma renda de R$ 1.200, R$ 1.300. Ou seja, e sem nenhum direito, absolutamente sem nenhum direito, né? Agora, é fato também que esse discurso do empreendedorismo ele é absolutamente impregnado nessa juventude, mas à medida que isso vai sendo trabalhado, eles vão tendo consciência de que eles não são empreendedores coisa nenhuma. Isso, obviamente, tem que passar por um processo crítico, né, um processo de crítica, né, e de formação para esses jovens, para que eles possam entender quem são os seus patrões, por que eles são... E eles sofrem todo tipo de precarização. Inclusive, se é um negócio tão absurdo que se o trabalhador se recusar a entregar uma comida, por exemplo, em determinado endereço, ele entra numa espécie de lista suja também, né, de lista excludente, e ele passa a ser excluído das possibilidades de poder receber novos pedidos e tal. O próprio aplicativo, a própria plataforma vai excluindo esses trabalhadores, digamos assim, entre aspas, mais rebeldes, entendeu? Então, é um negócio terrível. Fora, evidentemente, todos os problemas que eles têm de assédio, por exemplo, das pessoas que pedem a comida. Esses são os grandes desafios, voltando à pergunta do Henrique. Esses são os grandes desafios, ou seja, o sindicato
o movimento sindical vai ter que olhar para esses trabalhadores, especialmente os trabalhadores de plataforma, que estão crescendo cada vez mais. E a pandemia apenas acelerou esse processo, né? Ou seja, fez foi que essa coisa aumentasse, a ponto de que as chamadas Big Techs, né, as empresas de alta tecnologia, são as que mais ganham dinheiro durante a pandemia, né? Porque o dono da Amazon, né, ganhou 5 bilhões de dólares durante a pandemia, a mais. É Lucrou Uber, muito a mais. é Uber, no fundo é Uber e é a uberização do trabalho e a terceirização do trabalho também. Mas nós sabemos que os motoqueiros da Uber têm-se organizado, e os sindicatos têm feito alguma coisa no sentido de os ajudar a organizarem-se para combaterem e para eles deixarem, nomeadamente os tribunais na Europa, por exemplo, em Portugal, têm decidido que os trabalhadores da Uber não são empresários, como a Uber pretende, como quer fazer parecer, como a Uber quer fazer parecer, mas são trabalhadores por conta de outrem e que a Uber é obrigada a dar-lhes os direitos como trabalhadores por conta de outrem. Esse movimento e esse recurso aos tribunais no sentido de repor os direitos desses uberizados e dos terceirizados, isso está a acontecer no Brasil? Diferentemente da Europa, como Portugal, no Reino Unido, na França, na Alemanha, mesmo nos Estados Unidos, em que a justiça tem, muitas vezes, como você disse, garantido e determinado que esses trabalhadores não são empresários, não são empreendedores, eles têm que ter uma relação laboral com a plataforma. Aqui no Brasil é o contrário. A gente teve algumas iniciativas de juízes de primeira instância mas que quando chega na instância superior da Justiça do Trabalho no Brasil é altamente rechaçada, tanto no Tribunal Superior do Trabalho, que tem uma composição ultraconservadora nesse momento, conservadora no sentido de retirar direitos e garantir precariedade, né? E até mesmo no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, a gente não tem esse movimento aqui no Brasil, do ponto de vista dos direitos, esses direitos, da justiça reconhecer os direitos desses trabalhadores. Por outro lado, do ponto de vista da organização, sim, existem diversas iniciativas de organização desses trabalhadores, né? Inclusive fizeram, né, no ano passado, duas grandes paralisações, que eles chamam de break, né? E aí tem uma coisa a ver também com as novas formas de comunicação dessa juventude, que é diferente das formas de comunicação do movimento sindical, né? E a gente precisa se adaptar a isso. Mas, então, não existe, do ponto de vista da justiça, um caminho nesse sentido, diferentemente do que acontece na Europa, infelizmente. Mas, por outro lado, existem, sim, né, processos organizativos desses trabalhadores que certamente irão crescer, e para isso nós da CUT estamos nos preparando, estamos ajudando nesse sentido. Agora, é um processo, né? Você demora um certo tempo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que esses trabalhadores serão, mais na frente, se depois que adquirirem, de fato, um poder de organização maior, serão uma grande força da luta da classe trabalhadora no Brasil e no mundo. Outra questão que se coloca é se aqueles partidos que dizem defender os trabalhadores se têm proposto no Congresso dos Deputados, no Senado, propostas legislativas no sentido de que a própria lei, com clareza e sem margem para dúvidas, considera esses uberizados, que não são só os uberizados da entrega de comida, que não são só os uberizados dos táxis, que são muitos uberizados que aparecem na economia e, no fundo, muitos terceirizados, se os considera ou não trabalhadores com direitos e não empresários, como essas empresas das plataformas da internet e essas empresas de terceirização da economia pretendem? Sim, existem... Não, primeiro é exatamente isso, né? A gente geralmente fala ou dos uberizados, acabou se popularizando, mas nós temos
dezenas, centenas de plataformas, né, de modelos de plataforma digital onde os trabalhadores estão trabalhando, na maioria dos casos, a imensa maioria, quase a totalidade dos casos, em trabalho precário, em trabalho sem direitos, né? E, portanto, não são só os aplicativos de entrega de alimento ou de transporte, enfim, são todos, né? Trabalho em casa, né? Enfim, tem dezenas. E segundo, existem, o último levantamento que nós fizemos, já tem algum tempo, havia no Congresso Nacional 59 projetos de lei de iniciativa de parlamentares para regulamentar essa questão. Muitos deles, inclusive, sem o devido debate com os interessados, porque muitas vezes, né, o parlamentar chega, houve uma pessoa, vou fazer um projeto. Mas o fato é que existem alguns projetos de lei muito bons no Congresso Nacional. A CUT tem trabalhado muito fortemente dentro do Congresso Nacional e nós temos debatido muito essa questão junto ao Congresso Nacional. E a nossa expectativa é que, né, o quanto antes se aprove, de fato, uma lei ou um estatuto que possa garantir não somente os direitos a esses trabalhadores, mas também aos demais trabalhadores que estão hoje do chamado o microempreendedor individual, que também não tem direito praticamente nenhum. Mas há, sim, medidas a serem tomadas. O problema é que a composição do Congresso, como eu disse no início da nossa conversa aqui, é uma composição extremamente ruim. A gente espera que nos próximos, quem sabe na próxima legislatura, que não está tão longe, né, nós temos aí, né, para início de 2023, né, a gente possa ter uma composição mais equilibrada do Congresso Nacional e aprovar uma legislação para acabar com essa exploração sem tamanho que são por parte das empresas de plataformas a esses trabalhadores. Eu queria fazer ainda uma pergunta que me parece muito importante. É que há muita percepção de que os sindicatos se transformaram em organizações muito burocráticas e não fazem aquilo que fazem, por exemplo, as igrejas neopentecostais que vivem à custa dos trabalhadores, da exploração moral dos trabalhadores, do sofrimento deles, mas também fazem uma coisa que é acompanhá-los no dia-a-dia, perceber a vida deles, compreender a vida deles, tentar ajudá-los na vida deles. Isto é, deixar os seus gabinetes de burocratas e serem camaradas, companheiros, amigos dos trabalhadores e estarem ali junto deles no seu dia-a-dia para os ajudarem. Essa é uma função dos sindicatos que é exercida por essas igrejas neopentecostais, pentecostais, evangélicas, etc. Esses indivíduos que acabam por acompanhar no dia-a-dia os deserdados da fortuna e que os sindicatos não o têm feito, deixando esse trabalho, que é um trabalho de apoio, muitas vezes apenas de ilusão, mas é um trabalho de apoio, nem que seja de ilusão, e às vezes as pessoas também vivem um pouco de ilusões, e os sindicatos não têm esse trabalho de apoio na vida concreta, diária, dos seus sindicalizados. E isso faz, em meu entender, com que os sindicatos não tenham a adesão que podiam ter, porque se fizessem esse trabalho que fazem as igrejas neopentecostais, provavelmente o sindicalismo não estaria como está. Ainda pegar o gancho da pergunta do Henrique, porque há uma percepção aqui, assim, mas nós que fomos do ensino, nós que fomos da luta na escola, na educação, nossa situação era um pouquinho diferente, mas nós sabemos que há sindicatos que não estão realmente representando os trabalhadores. Explica para o povo da Europa a diferença entre os sindicatos, para os outros países, sim, principalmente porque muita gente até saiu do sindicato, claro, não é?
Eu me lembro disso, mas o nosso sindicato, eu quero defender que o nosso sindicato estava sempre presente. O nosso Simpro é outra coisa, né, Lisboa? A nossa situação é outra. Mas nós sabemos que há centrais de trabalhadores que fazem completamente o papel do sindicato patronal, né? Bom, primeiro eu quero concordar com você, viu, Henrique? Essa é uma realidade triste, mas, como diria um professor de matemática que eu tive lá na minha adolescência, para você resolver um problema, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que ele existe, né? Então, é verdadeiro isso que você disse. Obviamente que há exceções. Nós dois aqui na Oriente, tem orgulho do sindicato que nós construímos e que tem, né, tem tido um comportamento ao longo da sua história diferente desse, né? Mas o grande problema é esse mesmo, Henrique, porque e aí volta aquele modelo, o que eu disse no início. A organização sindical ela está muito vinculada ao trabalhador formal dentro do posto de trabalho ou no local de trabalho dele. Ou seja, o sindicato atende ao trabalhador, mas ele olha, esse trabalhador ou ele é um servidor público concursado, ou ele é um trabalhador registrado na carteira azul, como nós já explicamos aqui, e a relação do sindicato com ele é lá na empresa, ou lá na escola, ou lá no posto de saúde, ou coisa parecida. Não existe uma relação com o trabalhador fora do ambiente de trabalho. Esse é um grande desafio, que é onde entram as igrejas neopentecostais, né? Qual é o desafio, portanto? Qual é o desafio, portanto? O desafio, e isso acho que já disse aqui, é ampliar o entendimento de que o trabalhador é um ser humano completo, que tem seu trabalho, mas ele também tem todas as outras necessidades, frustrações, simpatias que um ser humano tem. Então, como é que você pode chegar a isso? Você tem que entender o trabalhador no local de trabalho, mas você tem que entender o trabalhador lá no seu território, que é o que, de forma exploradora, as igrejas neopentecostais fazem. Então, nós, no sindicato, precisamos discutir com o trabalhador lá no local no território dele. Quais são as preocupações que ele tem com a família, com os sistemas de saúde, de saneamento básico que ele tem na cidade, no local dele. Então, é essa forma que nós vamos chegar a disputar, por assim dizer, os corações e as mentes desses novos trabalhadores, que na ausência disso por parte do sindicato ou do poder público, né, ele acaba caindo, digamos assim, no canto da sereia das igrejas neopentecostais. Aqui em Portugal, nós dizemos no conto do vigário, do vigarista. Conto do vigário. Exatamente. Então, esse é o grande desafio do movimento sindical. Agora, há muitos sindicatos que já têm esse entendimento. O problema é você ter isso como uma estrutura, como uma estratégia do movimento sindical como um todo, né? E não apenas de um ou outro sindicato, como é o caso do nosso sindicato aqui em Brasília, né? Que já há muito tempo já trabalha com essa estratégia. É preciso ampliar para isso, você tem toda a razão. Eu queria ainda uma palavrinha sua sobre a formação, a importância do sindicato na formação do eleitor consciente. Agora, então, mais do que nunca. Na verdade, assim, eu acho que a formação do eleitor, ele tem que ser feita, ela tem que ser parte da formação política do trabalhador. Ou seja, o trabalhador, nesse processo, ele tem que entender em que lado ele está. Que ele é um sujeito e que como sujeito histórico, ele tem um papel a desempenhar. Então, isso acaba, consequentemente, gerando resultados no processo eleitoral. Obviamente que você tem idas e vindas, né? Por exemplo, os últimos anos, em função, inclusive, dessa estratégia que levou ao golpe e à tragédia brasileira, acabou também levando a grande parte da classe trabalhadora, por conta de todo o golpe, das consequências do golpe, levando a grande parte da classe trabalhadora a votar mais uma vez, ou até mesmo mais, nos seus inimigos de classe. Mas o papel do sindicato é exatamente esse, é fazer formação política.
Ou seja, dar a entender ao trabalhador, mas fazer formação política, fazer com que o trabalhador se entenda como sujeito da história e como, digamos assim, o sujeito que produz riqueza. Porque ninguém produz riqueza na Bolsa de Valores. A riqueza verdadeira é produzida na mão, com a mão e a mente dos trabalhadores. E esse é o nosso papel. Consequentemente, essa é a formação para que o trabalhador se torne um eleitor consciente, né? E é um processo que a gente tem que melhorar muito. A gente faz, mas tem que melhorar muito ainda. Eu queria agradecer muito a você por ter nos dedicado esse seu tempo. Foi muito bom, foi muito educativo, elucidativo mesmo. E queria te convidar para outras vezes, se você puder, para a gente conversar mais sobre o sindicalismo, sobre o trabalho e sobre a situação que estamos vivendo atualmente. Muito obrigada a você também. Muito obrigado, António Lisboa. Muito obrigada a você também que nos segue e peço que curta, que compartilhe, que ajude-nos a disseminar todo esse conteúdo de tanto valor. Muito obrigada e até o próximo programa Em Foque. Em Foque. A lusofonia em foco.